história diz, nós encontramos uma pessoa, servo de Deus, Abraão, um homem que se deparou com uma situação que ele plantou lá atrás, irmãos. Tem um ditado aí fora que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Ele plantou lá atrás e agora ele está se deparando com as consequências de uma atitude precipitada dele lá atrás. Detalhe, ele não precisava ter tomado esta atitude, irmãos, porque o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor que fez a promessa. Se ele tivesse recebido a promessa da boca de homem, ele até poderia agilizar, ele até poderia ajudar, ele até poderia dar uma forcinha, mas como foi o Senhor que fez a promessa, era só ele descansar. Por quê, irmãos? Para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Se Deus te prometeu, a vitória já é certa. É por isso que lá no texto do livro de Mateus 16, quando Jesus pede para os discípulos sair e fazer uma pesquisa acerca dele, o texto diz que voltaram com a resposta: olha, Jesus, ou estão dizendo que tu és Elias, ou estão dizendo que tu és um Moisés, ou estão dizendo que tu és um profeta. O resultado da pesquisa é um só: tu és para todo mundo um profeta. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês andam comigo, viajam comigo, têm a minha companhia, o que eu sou para vocês? O texto diz que Pedro pegou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele usa o pronome pessoal, ele disse: eu sou e sobre esta pedra. Ele não apontou para ninguém, não, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por que ele disse isso, irmão? Porque a igreja ainda não tinha sido inaugurada. A igreja já existia no plano de Deus, mas não tinha sido inaugurado. E isso que eu quero dizer para os irmãos, é como aquela vitória que Deus já falou que é tua. Deus usa o profeta através do louvor, da palavra, ou até mesmo da profecia, e diz: não temas, porque a vitória é tua. Aí você diz: Senhor, a vitória na minha mão ainda não chegou, nos teus olhos a vitória ainda não chegou, mas no plano de Deus a vitória já é sua, irmãos. Então, para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas nós encontramos um homem que tem toda uma forcinha para Deus. É como se ele tivesse dito, irmão, na atitude dele é como se ele estivesse falando: Jeová, eu vou te dar uma mãozinha, porque o Senhor até fez a promessa de bom grado, mas como é difícil o Senhor cumprir, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor para te ajudar o Senhor cumprir essa palavra que o Senhor deu. E Deus não precisa de ajuda de homem, porque Deus cria situações para te colocar dentro da vitória que Ele prometeu que vai te dar. Se você não está entendendo, irmão, até estive pregando numa vigília dias passados, uns 20 dias passados, e um irmão louvando um hino, e eu me chamou a atenção uma das estrofes do hino que o irmão estava louvando. Uma das estrofes dizia assim: Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Está complicado? Fica tranquilo. Esse glória que está entalado aí, amanhã você vai soltar, porque você vai entender o que Deus está fazendo na tua vida hoje. Só que o homem, irmãos, o homem é ansioso. O homem é precipitado, o homem é acelerado. Nós queremos as coisas para ontem. Eu não estou aqui, irmão, pregando, acusando Abraão que tem toda uma mãozinha para Deus, não. Porque todos nós que estamos aqui somos ansiosos. Por quê? Porque os dias estão voando, meu irmão. Você que está achando que é novo, você está envelhecendo. Os dias estão acelerados, os tempos estão passando. Esses dias eu lendo uma reportagem, meu irmão, diz que as redes de restaurante que mais crescem no mundo com uma velocidade tremenda é as redes de restaurante fast food. Porque o homem não está com tempo mais de entrar, sentar, escolher, pedir, esperar chegar, saciar a fome, levantar, pagar, ir embora. Não, é acelerado, o homem está com pressa. Nós vivemos uma geração de pressa, mas Deus, irmão, Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente. Está com pressa? Deus não. Faculdade do homem tem umas que dura 4 anos, outras 5 anos, outras 6 anos, ainda depois tem pós-graduação, depois tem doutorado, que fique lá 10 anos. De Deus tem umas que dura 40 anos. Deus levou 40 anos para preparar Moisés. Deus levou 3 anos para preparar Elias. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. E Paulo ficou no anonimato 14 anos esperando Barnabé ir buscá-lo. Porque Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente, meu irmão. Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus está mais preocupado em quem você é do que aquilo que você faz. E hoje, meu irmão, tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Eu vou repetir, irmão. E não precisa da glória, mas mastigue. Deus não está preocupado no que você faz, mas Deus está preocupado em quem você é. E hoje tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Mas Deus, não, irmãos. Lembra de Jacó? Neto de crente, filho de crente, abençoado como crente, mas não era crente. Estava debaixo da bênção do avô, do pai, mas não era crente. Mas Deus não abençoava, pastor? Abençoava. E não era de Deus? E quem foi que diz que prosperidade quer dizer que está bem com Deus? Se Deus decidiu te dar e te abençoar, ninguém vai impedir. Mas nem sempre, meu irmão, porque as comportas estão abertas, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Você nunca vai ver antes do val de Jaboque, do encontro dele com o anjo, a Bíblia dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não, você vai ver sempre Deus quando encontra com Jacó dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac. Mas o seu ainda não. Mas eu te pego. Pegou ou não pegou, irmão? No val de Jaboque. O texto diz que ele luta com o anjo. E quando ele volta para casa, ele volta manquitolando.
A esposa dele, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, você não andava assim não. Agora você está andando diferente. Para os teus olhos eu estou diferente. Só que antes eu achava que eu estou bem. Mas é agora que eu estou bem. Porque eu tive um encontro com Deus. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Eu vou repetir, irmãos. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Não se precipite em fazer, meu. Se precipite em ser. Que aonde você chegar, alguém olhe para você e diga, esse é crente. Esse é crente. Tem algo diferente. É a bênção de Deus que está sobre a minha e a tua vida. Tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Por quê, pastor? Porque Deus não tem pressa, irmãos. Deus não. Está acelerado? Deus não. Está com pressa? Deus não. E Abraão, meu irmão, voltando aqui para o texto, como nós vivemos uma geração de pressa, eu li um dia um livro, e no livro estava escrito que numa famosa catedral, no relógio de uma famosa catedral, tinha a seguinte inscrição: para as crianças, o tempo se arrasta. Lembra quando tu era criança, meu irmão? Que tu não via a hora de fazer os benditos 18 anos? Eu não via a hora, irmãos, de fazer 18 anos para tirar minha habilitação. Já estou com 34, casado, pai de 2 filhos e sem cabelo. Para as crianças, o tempo se arrasta. Para os jovens, o tempo anda. Para os adultos, o tempo corre. E para os velhos, o tempo voa. Mas dizia assim, não se preocupe, porque para todos um dia o tempo vai acabar. Ninguém vai ficar para semente, meu irmão. E talvez por isso que o tempo está, parece que remido, meu irmão. Abraão, meu irmão, se você for olhar a história dele, ele até tinha razão, humanamente falando, para estar apressado. Primeiro, capítulo de número 11, versículo de número 30 do livro de Gênesis. O texto diz que a mulher dele era estéril. Capítulo de número 12, Deus decide e resolve chamar Abraão e lhe fazer uma proposta. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, sai desta terra e vai para onde eu te mandar. E aonde é? Eu vou te mostrar. Para que banda que fica? Eu vou te mostrar. Lá é bom? Eu vou te mostrar. Tem suprimento? Eu vou te mostrar. Dá para acreditar, irmão? Mas o texto diz que ele creu. E detalhe, ele tinha 75 anos de idade. Meu irmão, com 75 anos, irmão, tem gente que nem ele próprio acredita em si próprio. Porque as forças já se foram. Pode até parecer engraçado, mas é verdade, irmão. Com 75 anos, ele não quer mais trabalhar, ele quer jubilar. Com 75 anos, ele não quer estar sentado na cadeira do trabalho, mas talvez na cadeira de balanço. Com 75 anos, ele não quer mais estar com a farda, mas com o pijama. Com 75 anos, ele não acredita em mais nele. E tem gente que olha e não acredita. Mas é quando a pessoa diz, daqui não sai nada, Jeová olha e diz, eu vou fazer sair. Porque eu vou fazer nova todas as coisas. Receba essa palavra. Deus está renovando força, Deus está renovando promessa, Deus está renovando vigor. Receba essa saúde que você precisa, receba o renovo na área que você precisa. Alguém disse não, Deus está dizendo sim. Alguém diz não pode, Deus está dizendo pode sim. Alguém está dizendo você não consegue, receba a profecia, Deus está dizendo você vai conseguir. Sim, eu estou renovando força de crente. Capítulo de número 13, quando ele chega na terra, diz o texto que Deus olha para ele e diz, está vendo essa terra que está debaixo do teu pé, Abraão? Estou vendo. Consegue olhar e ver o fim do Oriente? Não. Ocidente? Também não. Norte? Sul? Essa terra será da tua descendência. Eu vou dar para a tua descendência. Capítulo de número 15, irmãos. Deus resolve aparecer para Abraão de novo e dizer, Abraão, a promessa que eu te fiz está de pé. Mas Abraão, irmão, agora ele está triste. Por quê? Porque ele já não tem mais 75. Muito embora do capítulo 12 é só o capítulo 15, é só 3 capítulos que passa, mas ele já está com 86 anos de idade. 3 capítulos, ele já está com 11 anos a mais. Ou seja, velho, casado com uma senhora, já sem força física, 86 anos e a mulher era estéril. E o texto diz que Deus falou, a promessa está de pé, hein? Ô, irmão, ainda que você não está vendo por onde, mas receba essa profecia, a promessa está de pé. Foi Deus que prometeu, não foi homem não, irmão. A história diz que ele olha para Deus, Senhor, eu estou triste. Por quê? Por quê? O senhor está lembrando quando o senhor me fez a promessa, senhor? Eu estou, Abraão. O senhor está sabendo que já fazem 11 anos que se passou? O senhor vai me dar um herdeiro? Eu já até sei o que o senhor vai fazer. Talvez é um escravo que nasceu da minha casa, como por exemplo Eliezer, que é o mais velho. Vai ser dele a promessa de Deus. Não, meu assunto não é com escravo, meu assunto é com você. Eu vou te dar um filho, fica tranquilo, vai ser de ti. Capítulo de número 15, irmãos. A história diz que Abraão tem essa decepção. Capítulo de número 16. O texto diz, irmãos, que Deus resolve aparecer para Abraão de novo. E quando ele aparece para Abraão, antes disso, Sara tem uma ideia catastrófica. Sara vira para Abraão e diz, Abraão, por que você não coabite com Agar? Coabita com ela, a lei permite. Você está sabendo que eu estou velha. Você também é velha. Sou estéril. Não posso te dar filho, está comprovado. Coabite com ela. Aí ela vai te dar um filho. Abraão disse, mas é uma boa ideia. Vamos ajudar Jeová a fazer esse milagre acontecer. E Deus está pedindo ajuda de homem, meu irmão? Deus está pedindo para você colocar a mão onde ele está com a dele? Deus está pedindo, me desculpe da minha expressão, mas é uma expressão catando vento. Deus está pedindo para você colocar o B dele onde ele não te convidou? Não é Deus que falou que vai salvar? Não é Deus que falou que vai curar? Não é Deus que falou que vai abrir a porta? Não é Deus que falou que vai jogar o gigante por terra? Só vai marcando o culto de ação de graça e deixa Deus trabalhar. Você faça a tua parte, você vai adorando e Jeová vai trabalhando. Mas o texto diz que ele coabita com Agar e o texto diz que nasce Ismael. Capítulo de número 17, irmão. O Senhor resolve aparecer para Abraão de novo. Diz, Abraão, pois não, Jeová, a promessa está de pé. Que promessa? Do filho. Não, a promessa já aconteceu, viu? Já aconteceu, Abraão. Aqui, Ismael aqui. Não, essa cria aí é tua. Quem arrumou foi você. Agora você que arrumou, você que cuide dela. A minha promessa ainda está de pé.
Não é ele não, Senhor, não é ele não. O que eu falei que eu vou fazer, não preciso da tua ajuda, não preciso da ajuda de escrava e não preciso da ajuda da tua mulher. Mas no meu tempo vai se cumprir. E para tu saber, Abraão, que eu não estou brincando de prometer, eu vou fazer uma aliança contigo. O teu nome é Abrão, que quer dizer grande pai, vou mudar agora. Daqui para frente não é mais Abrão, daqui para frente é Abraão. Em vez de grande pai, pai de uma grande multidão. É eu que estou no... Eita, irmão, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus, enche o céu de glória nessa noite, meu irmão. Foi Deus que te prometeu, irmãos.